mim funciona. Antes da gente entrar um pouco mais nessa parte, você poderia caracterizar para nós o que seria E assim, sem o intuito das pessoas em casa se autodiagnosticar, obviamente, é apenas intuito educativo, você poderia diferenciar quais são esses tipos de transtorno bipolar que a gente tem hoje? Quais que a gente tem oficialmente aceito hoje? Tipo 1, tipo 2, ciclotimia e outros transtornos bipolares. Antes era chamado de transtorno bipolar sem outra especificação. Tipo 1, bem resumido, seria a pessoa ter um episódio de mania. Já está categorizado como transtorno bipolar tipo 1. Mesmo sem depressão. Mesmo sem depressão. O que na maioria das vezes tem depressão. O que é uma mania, rapidamente, só para o pessoal? Mania é um estado de ativação, onde que a pessoa aumenta a energia dela, ela pode falar mais rápido, ela pensa mais rápido, ela tem uma redução da necessidade do sono, ou seja, ao invés de dormir 8 horas, ela está dormindo 3, 4 horas e não sente necessidade daquele sono, é diferente da insônia. Então está dormindo menos, mas não sente falta disso. Ela pode ficar muito mais impulsiva, ou seja, ela está gastando mais dinheiro, ela pode ficar muito mais irritada que o normal, ou com humor eufórico, tá achando que tudo tá maravilhoso, super positivo em relação às coisas. Pode ter outros tipos de aumento também, como hipersexualidade, a pessoa pode ficar ter muito mais parceiros e comportamentos de risco. E uma coisa muito importante na mania é que você tem o quê? Um aumento de atividades com consequência potencialmente dolorosa. Não quer dizer que a pessoa vai quebrar a cara, mas ela vai aumentar o seu envolvimento nessas atividades potencialmente dolorosas. Muitas vezes negócios, compras. Negócio imprudente, compra, sexo desprotegido e casual, que normalmente a pessoa não faria. Acelerar carro, encher a cara e sair brigando com as pessoas. Tudo isso faz parte de um quadro de mania, que por definição, pelo menos no DSM, precisa ser de no mínimo 7 dias ou até menos do que 7 dias, caso haja internação nesse período ou sintomas psicóticos. Entendi. Essa é a definição clássica de mania. Tá, e aí a pessoa que teve um episódio desse tem transtorno bipolar tipo 1? Tem transtorno bipolar tipo 1 por definição. Basta ter esse episódio de mania que por definição tem. A própria nomenclatura é muito ruim, né? Essa nomenclatura de mania vem de uma palavra grega que significa loucura, né? E hipomania seria como loucura pequena ou uma loucura mais sutil, o que obviamente é uma terminologia, uma nomenclatura super ruim. Mas é o que a gente tem, né? Parece que não é tão relevante, né? Mas é o que a gente tem, né? Além do problema de a palavra mania se confunde com o termo leigo de ele tem mania de cutucar o nariz, mania de fazer isso ou aquilo. Então é um problema, né? E se você for ver, até o nome bipolar é um problema, porque olha só, se a gente tá falando que existem pessoas que só fazem mania sem depressão e são considerados transtorno bipolar tipo 1, então bi de 2, polar de polo, então 2 polos não é verdade para algumas pessoas que têm essa chamada mania unipolar, que tem uma curiosidade legal sobre isso também. Existe uma diferença de mania unipolar, essas pessoas só fazem mania. Nos estudos, tem alguns países que têm desproporcionalmente um número muito maior de pessoas com mania unipolar. Por exemplo, a Nigéria, que é de longe o país onde que tem mais pessoas com mania unipolar, a ponto de alguns psiquiatras de lá falar, não, a regra e não a exceção na Nigéria é mania unipolar, de pessoas que têm transtorno bipolar tipo 1 e só faz mania. Aí você pode interpretar isso de duas maneiras, né? De maneira cética. Uma é a metodologia do estudo que está tendo problema, ou outra, realmente existe uma genética naquela população que gera muito mais mania unipolar do que essa questão de mania mais depressão. Ok, então no tipo 1 você tem a presença da mania. Antes da gente ir para o tipo 2 e para os outros tipos, também acho que o nome bipolar ele é ruim, além desse fato que você citou, porque a pessoa muitas vezes fica eutímica também. Que tipo, beleza, não é um polo, mas o bi corta da interpretação automática o fato da pessoa muitas vezes não estar nas pontas.
Exato, perfeito. Então esse também é um outro ponto que mostra como o nome às vezes não é muito bom. E o transtorno bipolar tipo 2, ciclotimia, como é que isso se... E o transtorno bipolar tipo 2 seria... E aí a gente precisa de uma fase de depressão obrigatoriamente junto com outro período na vida que a pessoa teve uma fase de hipomania, que seria uma fase de uma ativação mais sutil do que essa fase de mania que a gente descreveu, que é bem mais intensa do que a hipomania, que é um estado diferente de ativação. E na ciclotimia, o que a gente tem por definição seria uma oscilação entre o polo de depressão e o polo de hipomania, sem fazer episódios completos de mania ou hipomania. Essa oscilação entre sintomas depressivos e hipomaníacos precisa durar pelo menos por 2 anos. E dentro desses 2 anos, a pessoa não pode ter passado mais de 2 meses sem ter essas oscilações de humor. Então a gente vê que a ciclotimia é uma oscilação mais crônica, porém mais sutil de transtorno bipolar. E como é que funciona assim porque às vezes a gente olha no DSM, olha nos manuais, lê alguns relatos de caso e etc. Mas você que está corriqueiramente atendendo especificamente esse nicho, como é que é classicamente na rotina, no dia a dia, um paciente com um transtorno de humor bipolar? Ele fica mais ou menos quantos % do tempo em cada um dos itens? Mania, eutimia, que seria eutimia o humor normal, digamos assim, e depressão. Como é que fica isso em porcentagem? Mais ou menos, não tem como saber exatamente, mas mais ou menos. Tem um estudo super interessante de uma pesquisadora que acompanhou por mais de 15 anos os pacientes, e ela viu o seguinte: